Vamos ver o que podemos sacar de informação. Em teoria, a hora estamos vendo que o DXY, então está no movimento bajista e está no movimento de retrocesso. Aí uma última zona, que foi esta último movimento bajista. Esse ordem block é o que importa, pero antes desse ordem block, há induções aqui para correr, aí muitos imbalances aqui, liquidez, então se pode fazer reteste aqui, muita coisinha. El euro. El euro que veo yo. El euro, estoy viendo aquí en diario también. El euro está no movimento muito alcista, tá vendo? Teve um retrocesso. Esta pernada aqui foi muito profunda. Aqui é uma zona de venda que não é chegado todavia. Então, se agora está sendo um retrocesso, pero esse retrocesso, em diário, onde é o mercado que poderia reacionar? Aqui tem aqui essa de verde mais forte, a roja mais forte, é o último prévio week high e week low que ha tenido. Que todavia essa semana não atualizado todavia. Está encendendo a hora. Então, o que passa? Que viajou. Aqui, então, se aqui, esse foi a primeira liquidez, que o euro subiu, deu um descanso aqui e rompeu. Então, se quando ele começou a ser esse movimento bajista, que está agora, mínimo, ele poderia chegar aqui. Pero tá vendo que há uma linha traçada que eu deixado aqui, há um imbalance. Então, ele poderia começar a reacionar daqui. Pero, mira, como caiu muito forte, ele já veio provar o imbalance e cerrou por debaixo. Então, você diz, vale. Então, havia uma probabilidade também dele pilhar este aqui é o mínimo, aqui é diário, e aqui aí todavia um imbalance. Tá muito cerquita, pode ser que antes dele começar a subir, ele venha testear, quedou muito pouquinho aqui. O que hacemos nós outros? Estamos vendo que quando cerrou uma vela bajista, eu vejo que por isso que também é viernes logrado uma operação muito boa, porque eu vejo que poderia ser esse retrocesso para depois seguir caindo. Então é euro, eu vi o bajista mínimo até essa zona aqui para testear esse imbalance aqui. E aqui é um retesteio que pode ser num preview que é muito antigo, pero está bem aqui esse máximo. Poderia chegar incluso tocar nela aqui antes de subir o caminho, que é aí seria toda essa liquidez aqui em cima e rompendo, e o objetivo é chegar aqui em cima, criar alto mais alto. Isso que seria nos outros. Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma reprodução aqui, vamos pôr em lune. Vamos ver aqui, seria aqui ponendo viernes, opa, espera aqui, vamos ver, reprodução, ponendo aqui, vamos pôr aqui no viernes. Primeiro, que viajou aqui no viernes, espera, uma mais, aqui, olha, cortou, pera. Aqui. Pera, aqui. Agora, selecionar aqui no jueves, viernes, aqui. Vale. O que passa? Eu vi aqui que aqui seria o preview high, preview low, e que tinha isso. Então eu disse que havia uma probabilidade de pilhar aqui abaixo. Então eu esperaria que romper aqui para ser uma boa compra. Pero como não estava aí, disse, vale. E que he hecho yo? Bajado para 4 horas, gráfico de 4 horas. Que havia visto eu aqui? Que em jueves para viernes, que terminou aqui, seria de viernes, uma mais, aqui, não havia tocado. Nessa parte aqui no viernes não havia tocado aqui abaixo, não havia pilhado o prévio week low, que era uma zona de compra. Então, se aqui teve uma reação para ser poderia ser uma compra. Essa compra tinha que ser curta, não? Para correr esse mínimo que tinha aqui em balancinho na hora, creio. Havia um imbalance, tá vendo aqui? E aqui é uma liquidez, era o máximo que poderia ser. Isso aqui foi viernes. Então, se viernes, nada. Então, se aqui foi do viernes, foi muito bem ali. E aí, aqui, se aqui começou, domingo. E em domingo, o que ha visto aqui? Teve uma reação nesse imbalance, pero não veio testear aqui em cima de momento vou pôr em 30 minutos.
terminou o horário de Ásia, começou aqui o pré-Frankfurt. E o preço, mira, não arroto aqui para pilhar esse movimento. Quando passar isso, a vista que tem uma linha marcada aqui, 3 linhas. Essa linha não é nada, é essa ferramenta que tem aqui de marcar, para ver quando é 50%, mais ou menos, do preço. Então, se não é nada, essas 3 linhas aqui, ela marca só quando eu vou marcar essas linhas. Essas linhas eu marco quando não há liquidez aqui arriba e não há roto nada máximo, não há pilhado máximo aqui de Ásia. E por mais que tivesse pilhado esse máximo de Ásia, ele poderia chegar a 50% e ter uma reação. Pero porque aqui em cima havia todavia liquidez, havia esse balanço que ele poderia correr o preço. Então, se a hora em 15 minutos, essa operação é pilhada por um móvel. Essa daqui eu pilhei antes um pouquinho. O que passa? Estava na zona de Today, aqui no horário de Frankfurt, quando abriu aqui lá 2h30, e já estava no 50% de Ásia. Esse padrão só funciona quando não há liquidez aqui ou liquidez aqui abaixo. Importante, sabe? Que funciona. Então, tem que buscar movimentos curtos. Não pode querer ser um rato muito grande que não chega. Entende? Então, o que passa? De eu esperar que reacionasse nesse imbalance aqui, pero reacionou já muito aqui. Todavia estava em Frankfurt, ela era 8h30 da manhã, que dava meia hora, pero já estava numa zona boa. E aqui era uma zona que se mirar, e tem o Today, tem o VWAP, então se poderia chegar, incluso pilhar honesta, eu marquei essa linha aqui no outro Today, que havia aqui de viernes, vendo? Então se eu disse, vale, eu vou começar a chegar e que passa quando entrou Londres, quedou hecho um rango, criou mais liquidez aqui todavia, então disse, a probabilidade de pilhar um pouquinho essa liquidez cair aqui e testar esse imbalance antes de subir, pero tampouco não seria uma subida extrema de momento, porque você sabe que no lunes os preços não é notícia, então você não move tanto. Então, vale, eu esperei que chegasse, e mira, justo aqui, foi a 45 minutos que eu tivesse aberto Londres, tocou a zona que queria eu. Que he hecho eu? Bajado primeiro para 5 minutos, esperado todavia, que não, estava aqui testeando, de vai, quem sabe não bajo na mais, vou esperar na mais para ver o que passa, e ha hecho essa vela de indecisão. Já estava preparado. Essa semana que passa, por motivo de trabalho, então eu comecei a ver Frankfurt toda a semana. E deixava hora programada também, porque o que passa, por motivo que não poderia estar pendente, então eu ponia minha entrada e minha saída automaticamente. Então, nesse caso, daí eu baixado para 2 minutos, e já havia chegado com essa linha negra que eu havia marcado em zonas de valores, esperaria algum padrão de entrada aqui. Como estava lejos do Today e do VWAP, e tinha essa liquidez que estava aqui e aqui, tinha esse imbalanço de aqui nesse balanço poderia sair eu com essa liquidez, tudo isso aqui havia uma liquidez aqui. Então, não compensava de eu entrar por aqui e já sair no Today, porque estava muito cerca. Então, e já estava na linha verde, tá vendo aqui na linha verde, que seria a metade, 50% mais ou menos de Ásia. Ou seja, tá estava correlacional. Então, se que eu esperei que desse a reação. E aqui abaixado, creio, para 1 minuto. Como estava em zona, mira, ha hecho o último movimento com um imbalance, pero depois veio testar esse balance e não respeitou. Tá vendo que não respeitou esse imbalance aqui? Ele criou outro aqui, então se reequilibrou o preço. E aqui havia um padrão, que com essa média aqui, seria mais ou menos o padrão de Benjamin, sabe? Que seria impulsão. Tomou liquidez aqui de abaixo, de Ásia. A metade de Ásia, né? Que aqui no caso seria a estratégia de Benjamin de reteste. Então se deu esse movimento, uma impulsão muito forte. Quando dá impulsão muito forte, não pode esperar muito tempo, senão o preço se vai sair.
como uma operação que estava muito cerca, não poderia esperar que desse aqui a reação e não entrar. Então, quando cerrou aqui, deu outra impulsão aqui, e já entrei automaticamente nesta daqui. Para sair de onde? Em 5 minutos, se mirar, como eu disse, havia toda esta liquidez que formou aqui a Ásia, havia essa liquidez mínimo esse imbalance aqui, que era de M5 e M15. E aí o preço veio, aí, aqui já havia chegado, se fosse, aqui que passa, o Tuesday me encanta, porque é um sítio de entrada e saída, pero como visto que já havia pilhado essa liquidez, a probabilidade de tocar o máximo de Ásia era muito importante. Pero que passa, como que eu estava trabalhando, não estava pendente, eu disse que vou pôr, então está na primeira sítio que pode regressar o preço. Então, poderia ter saído aqui, pero eu disse, eu vou correr o mínimo que pôr daqui, com uma segurança, que é onde essa liquidez mais extrema que a probabilidade de chegar aqui. Pero aqui, mira, havia a piscina de liquidez também, que poderia chegar. E aí o preço veio e tocou. Aqui tocou o preço. Pero eu creio que sigo subindo mais, hein? Creio, não acordo. Se tocou Ásia, vamos ver se tocou. Aí, tocou Ásia sim. Ou seja, que poderia ter pilhado. Entendi? Então, essa operação, o pilhado aqui 1 no 2. Então, o que passa? Respetó True Day Open claro, ahí otra vez. Claro, quando é hecho. Mira, aqui o que passa é o seguinte. Eu o primeiro movimento, eu estava pendente toda essa semana, estava primeiro movimento pendente, eu ponia em break-even. Exemplo aqui, quando a roto esta daqui, com essa média que havia aqui assim, aqui eu já posto, tá vendo? Já não perdia nada. Então, como eu posto aqui e a saída automática aqui, eu já não mirava mal o telefone. Entende? Isso eu digo, vou trabalhar, porque não é como trabalhar e está pendente do telefone. Como eu já não estava em perda mais, então assim, vou deixar o que passa. E quando sonou o alarme, disse, opa, minha sacada, ou break-even, ou ganância. E Lune percebi, já tinha essa operação muito boa. Que passa? Eu marquei uma coisa aqui, vamos fazer um exercício distinto hoje. Vamos começar a fazer esse exercício e me seria guaito a ser também. Que passa? Que eu marquei aqui. Aqui vamos fazer o par euro, aqui, né? Euro USD. Só vamos centrar nele, vale? Nada mais. E posto aqui. Vamos focar em el processo dos dias da semana que passou. A meta seria mínimo 1 2. E no 1 2 nós vamos poner a break-even aqui para não perder mais nada e correr essa ganância. Primeira meta aqui. E o que venia acima seria já ganância extra. 1 3, 1 4, que seja. Risco máximo 1% da conta por trade. E aqui eu posso máximo 3 trade dia, que seria uma forma de nós outros fazer o backtest dessa semana. E de perda máxima menos 2 trades seguido por dia. Se der 2 trades em negativo, esse dia já não poderia contabilizar aqui como uma semana perfeita. Poderia nós outros, como em backtest, seguir, pero a que seria fora, é só experimento e vai testar a estratégia, pero já não vamos marcar aqui. Nesse caso, então, se de lunes, aqui, então, se vou marcar aqui, que teve aqui, então, se 2% em ganância. Vale? Vou pôr assim, já teve uma, pero eu hecho uma operação, então, se eu pode ser outra mais, até 3, pode ser, se sai negativo, pode ser a terceira. Ou se sai 2 negativa, também são 3. Entende? Que todavia eu saí em break-even. Se eu saio em 2 negativas, vai ser menos 1. Entende? Então, se eu terminaria o dia em break-even. Vale. Vamos regressar aqui, então, no processo. Vale. Aqui o que passa?
já estava fora de hora, então se imagina que eu não estava operando mais, então se não podia ser nada mais. Pero se mirar em gráfico de uma hora, em gráfico de uma hora, estava muito lejano aqui todavia, aqui é na zona. Essa zona eu deu marcado já para toda semana, as zonas de compra, sabe? Está vendo que é a zona de venda? Eu deixo marcado, estava lejano todavia. Então, o que passa? E daqui em 15 minutos é o gráfico a médio termo que a mim me está funcionando muito, muito bem. O que passa? Havia, tá vendo aqui o imbalance aqui em cima, e havia esse ordem block que não havia chegado, esse foi o ordem block de decisão que rompeu esse movimento. Então você poderia vir nessa zona antes de baixar ou aqui. E eu disse, vale, vou pôr um alarma quando começar a chegar nessa zona aqui. Se dá em horário em New York, melhor todavia. O que passa? Então, se nesta estratégia aqui, eu entrei com a estratégia. Ah, outra coisa que vamos pôr aqui. Essa estratégia que vamos fazer aqui seria principal. A estratégia principal aqui seria a estratégia de Benjamin, vale? Essa seria quando a dado a estratégia dele. Pero, vou pôr aqui na barrita. Quando não, a estratégia de Benjamin não sair, que não deu tomado liquidez, não hecho nada, vou utilizar essa estratégia base, vale? Tomada de liquidez, essas coisas vão para o máximo, mínimo, essa é a principal para chegar a esse valor. Pero há dias, sabe que como viernes a estratégia de Benjamin não funciona, que é uma tendência muito seguida. Que hago eu? Não opero? Não. Se a estratégia dele não me dá e está em zona importante, com confirmações, e, como eu disse no True Day, ou no VWAP, está nas duas juntas. É uma perfeita. Pero se não está dando nem ele e nem a outra, que é a segunda opção, que eu vou pôr aqui, não opera neste momento, entende? Há que pôr umas normas estritas, entende? A hora tem vez que a estratégia de Benjamin vai fundir com a segunda, e aí entra sem com os olhos cerrados, entende? Que não é como dudar. Pero minha primeira opção de Benjamin, se está em horário, pero se não está em horário e não dá nada, está em uma zona essa importante do True Day e o VWAP, e já tomado 1 hora, 4 horas, algum ponto importante, hombre, entro também, vale? Então, se essa então eu tenho, pode jogar, aí eu tenho opções de entrar contra ou a favor da tendência, ou tomar a liquidez ou seguir a liquidez, vale? Isso é muito importante. Então, aqui, neste dia aqui, entrei com reteste, tá vendo aqui, ó, na estratégia de Benjamin, porque havia liquidez aqui, não veio pilhar, como que havia esta liquidez importante aqui, que eu disse que podia reacionar aqui. Então, se lunes, a tendência é esse objetivo, nesse desbalance. Então, se for um reteste, foi com a estratégia de Benjamin. Não foi tomada a liquidez de extremos, vale? Perdeu aqui. Então, se aqui eu pondria, que aqui no primeiro ponto, vale? Tenho aqui, vamos fazer, aqui vou pôr uma operação, com a estratégia de Benjamin. Seguiu. Vamos ver aqui o que é passado quando tocou, entrou aqui no horário New York. Aqui teve no pré-mercado, veio mais liquidez em New York. E aqui eu disse, vale, vou pôr um alarma, eu pus um alarma nesse ordem block que havia aqui. Daqui está aqui, daqui está aqui, é um ordem block. Eu vou pôr um alarma e acionou, com essa meta aqui acionou o alarma. Então, isso aqui é dependente. Eu indo no banho rapidinho, eu digo, vou esperar. E aí, regressou na zona de novo. Então, se aqui eu fico abaixado para 2 minutos ou 1 minuto. Sempre a minha entrada está sendo em 1 ou 2. Alguma vez que se eu ver que está muito lioso, eu vou em 3 minutos para ver com uma claridade. Que he visto eu aqui? Que havia tomado essa liquidez. Aqui tá vendo que esta mecha tomou esta daqui, então a roto com mecha não é uma vela muito buena, pero estava em zona muito buena, entende? Então, e además, depois dessa, confirmou com a outra que teve rechaço aqui. Aqui daria o padrão de Benjamin, tá vendo aqui? Outro padrão de Benjamin em zona importante. E justo quando havia um balanço aqui, pode ver que um balanço é aqui, e com essa vela roja,
e eu posto lá a entrada. Se for em gráfico, então essa aqui foi na entrada, pero em gráfico de 15 minutos, se vê melhor. Tá vendo que estava aqui na zona de imbalances? Em 30 minutos também me gusta de ver que estava num imbalance muito grande, tá vendo aqui? E havia chegado já no ordem bloques, então estava dentro dele, mira, está dentro dele. Ou seja que estava num sítio importante, com a estratégia de Benjamin também. Vale, então se eu vou pôr aqui, no horário de New York, seria essa segunda entrada, foi com a estratégia de Benjamin também. Que passa? Pero, simplesmente estava muito bem a estratégia, pero mira que interessante que está lejano do Truday e do VWAP. Então isso seria uma confirmação extra, pero não, nesse caso só foi uma confirmação extra, pero eu me apoiado no rompimento aqui, né? Tomada dessa liquidez desse imbalance, em 15 minutos também tomou liquidez aqui, tá vendo esse máximo, tava aqui, então saquei a estratégia de caminho para baixar. Onde seria minha saída? Por que não postou Truday? No VWAP. Aqui seria para proteger, já para não perder nada aqui. Pero aqui, protege, pero mira que havia liquidez de Londres e havia liquidez de Ásia e havia mais liquidez barro Ásia. E já havia chegado no sítio importante. Está vendo que há um contexto generar? Então se eu digo, para que sair no Truday? Se eu puder proteger e deixar ver o que passa. E aí o preço, deixa eu ver como foi aqui, veio e bacou direto. Aqui foi uma entrada muito boa também. Essa aqui foi uma entrada incrível. No lunes me ganhei 1,8, tio. Essa entrada foi incrível. O que passa também que é o seguinte, vale? Eu não arriscado lotaje muito, aqui eu estou arriscando, eu estou como eu disse, 1% que seria esse backtest que estava sendo, pero eu não, eu posto menos 0,5, entendeu? 0,0 para dar conta, porque que passa? Eu não vou arriscar todos se eu não estou pendente do telefone. E aí em pouco tempo me assolado a alarma, porque eu pongo que vibra, né? Vibrou no bolsilho e disse, madre minha, eu levei um stop rápido, porque é muito rápido a ida, não? E eu disse, vale. E quando eu vi isso, olha, e a surpresa, já trabalhei lunes contento, tá? Pero se mirar aqui, eu creio que, eu não sei se seguiu aqui, se veio tomar liquidez aqui abaixo, não. Não, aqui já terminou. Aqui já havia terminado, aqui deu um pouco lateralizado. Pero mira que interessante, veio tomar liquidez de Ásia. Ou seja que eu tinha um pouco de norte que havia passado. Então, se aí que passa que vamos para uma hora. E uma hora vamos pôr já aqui Ásia. O que passou em Ásia? Aqui já seria, já terminando já na parte essa, para entrar. Aqui já começou martes, porque tá vendo aqui acerou, aqui empieza o mercado é o mesmo dia todavia, pero Ásia, você sabe que como o Benjamin ensinou nos outros marca quando empieza o mercado asiático, pero aqui a 0 hora empieza aqui, o dia empieza aqui, na verdade, vale para nós outros que seria operável. O que passa? Eu visto aqui que aí o câmbio de estrutura, tá vendo aqui em gráfico de uma hora, havia tomado liquidez abacado, hecho nessa parte aqui criou liquidez, a chegada pelo não ha tocado, não ativou na corrida essa liquidez aqui em cima, definitiva, e havia outra aqui. Então eu disse, a operação aqui pode ser que o objetivo siga sendo aqui. Então você já tem o norte também, e essa linha verde que se mirar aqui é o prévio, o que é low. Eu sabia também, mira, desde martes, eu já sabia que se chegasse nessas zonas, ia me dar uma venta boa. Tá vendo que é um contexto que isso vai valer para viernes. Vale? Mira que desde a princípio da semana tem que saber como funciona o preço, como que ele não veio aqui. Aqui eu não haria venda, quer dizer, compra. Em Ásia aqui eu já não haria compra larga, né? Que se eu fosse em Ásia, o máximo que aqui eu sairia aqui. Não podem tentar sair na compra, porque aqui mesmo ele pode retroceder, porque como está cerca do pré-week low,
a probabilidade de vir a romper aqui o prêvio quilô é muito grande. Então, se não puedo esperar maravilha que vá mais allá, porque o preço é muito estável. Pero visto que havia muita probabilidade de antes de ser isso, vinisse aqui correr toda essa liquidez que havia aqui em cima. Então, vale, já tinha um norte, já o que poderia ser? Ele estava buscando venta, vale? Então, isso aqui começou a abrir já Frankfurt. Quando abriu Frankfurt, depois abriu aqui Londres. O que passa? Londres aqui abriu no meio do nada. Tá vendo que aqui em Frankfurt já havia tocado no True Day. Se eu tivesse que entrar fora da estratégia de Benjamin, que não desse da estratégia de Benjamin, seria entrar fora de hora no reteste de Ásia. Pero com a estratégia de Benjamin não pode porque não estamos em horário de Londres. Entende? Pero com a estratégia de True Day, com o VWAP apontando assim para arriba, aqui seria a entrada. Entende o que eu digo? Uma entrada que esse aqui não é visto porque eu despertei tarde esse dia aqui, no martes. Se eu tivesse visto, eu já havia entrado. Acción del precio. Claro, eu entraria aqui, nesta aqui, porque se vou para do minuto, se mirar aqui, mira, intrudei. Tá vendo que aqui ele veio, tomou aqui essa liquidez. Quando tomou esta vela aqui, tá vendo aqui? Em cima do True Day, em cima disso aqui. Aqui em cima deu uma envolvente. Tá vendo que é uma envolvente? A média dá igual, vale? Aqui, mira que é o verde, como cerrou. O martilho por si só já é um sinal. A envolvente, mas todavia. Aqui seria minha entrada fora de horário da estratégia de Benjamin. Se por acaso não pilhasse. Pela da estratégia de Benjamin, sabemos que é Ásia. Quer dizer, é Londres. E aí, então, vou esperar. E vamos ver que se reaciona. O que passa que aqui, a este outro reteste, pelo aqui para ser a compra já não compensava. Por que não compensava? Porque mira de onde estava. Passou na compra aqui, para sair aqui, ia dar pouco. Entende? Então, se aqui o movimento, quem entrou aqui já vai sair aqui, mais ou menos. Então, se aqui já não compensaria entre ratio risco-benefício de sair, que aqui no momento ele poderia reacionar e baixar. Então, você está vendo que aqui é um imbalance? Está vendo aqui é um imbalance aqui em M15? Aqui é poder reacionar. Então, como vou entrar aqui? Por mais que... Está vendo que tem que ter um norte. E aqui era outro day também do dia anterior de lunes, de martes, que poderia chegar aqui de lunes. Então, você poderia reacionar aqui e vou regressar no outro day do dia. Tá? O preço, mira que a liquidez está formando e havia o pré week low todavia livre. Então, aqui está vendo que não poderia ser uma compra. Não estava viável. Então, o que passa? Vale, esperei aqui, que já não compensava. Vamos ver se aqui dá uma reação. Se tivesse uma reação, estava em hora. Vou esperar aqui. E em 2 minutos, aqui não ha dado nada nessa parte aqui. E tomou de novo a liquidez aqui. Tá vendo que ela veio aqui, formou mais liquidez aqui abaixo de Londres? E agora sim, aí outra estrutura aqui. Estava em hora todavia. Eu disse, vale, a hora sim já me gusta. Tá vendo a linha negra que seria o imbalance de M15? Já tocou, já tomou liquidez. Aqui já seria, se tivesse que entrar com a estratégia de Benjamin de novo. Então, se aqui veio. O que passa? Aqui eu baixado para 1 minuto. Como foi a entrada aqui? A entrada é o seguinte, como havia tomado essa liquidez, a Etio aqui não foi por câmbio de estrutura, foi por vela, foi por impulso, visto que a Etio tomou esse imbalance com aqui devia ser a entrada, pero como que um pouquinho que como que é 1 minuto passa muito rápido. Então eu perdi a entrada, era para ter entrado nesta daqui. Entende? Pero, como estava muito cerca o preço, se ha dado muito longe, eu não ia entrar. Pero, estava lejos da True Day e deu essa outra aqui, a outra, vale, entro. Se eu vou esperar que regresse aqui, já não regressa mais, porque já havia tomado M15. Então, esta foi a entrada. De onde seria minha saída? No outro day. Tá vendo aqui? Porque, neste caso, sairia na True Day. Nesse caso, sairia na True Day, porque
havia liquidez, toda essa liquidez aqui, e poderia reacionar. E mira a força que tinha do volume. O volume de compradores havia muita força disso. Para atravessar essa aí para baixo, e antes de tomar isso aqui seria difícil. Então, vale, vou esperar aqui, seguimos. Quando é tamanho apontado de VWAP assim, é muito volume. Mira a distância que está lejos dela. E mira as reações que cada vez que chegava cerca dela, mira. Então, se aqui havia uma piscina de liquidez, e aqui havia outra, eu disse, a probabilidade era chegar aqui. Vale, então nesse caso foi entrei com a estratégia de Benjamin. E aí o preço veio, e veio. Tá vendo que veio? Incluso, tá vendo que eu fui um pouco conservador, porque na verdade havia mais liquidez aqui todavia, não mira? Pero eu posto um objetivo, a minha estratégia é entrada e saída intraday e na VWAP quando cruza as duas, quando está cerquita das duas assim. Essa é uma saída importante a mim. Por mais que o preço baixa, a mim dá igual. Simplesmente essa seria aqui. O que passa? Se eu vejo que já havia tomado as liquidez suficiente daqui, aí sim eu posso proteger. Pero mira como baixou em linha reta. Só veio correndo liquidez. Então, qualquer momento ele poderia parar e subir de novo. Por isso, se eu tivesse hecho aqui um retrocesso mais ou menos aqui e baixasse, aí eu protegia em break-even e deixava o preço correr baixo Ásia. Vale? Então, se isso não foi possível, eu disse, vou garantizar. E me ha dado também aqui 1, 3. Vale, então nesse caso aqui, seria outro com a estratégia de caminho. Nesse caso aqui, está vendo que já seria aqui, pera uma coisa. Está vendo que agora já estamos aqui em martes. Em martes. Então significa que nesse... Opa, aqui, neste dia aqui, eu só hecho 2 operações. Em martes, eu hecho outra operação cada Benjamin. E me ha saído positivo 3. Más 3. Ya. Vale? Então, se de momento tenho essa, pero eu posso fazer umas 2 operações aqui ainda. Pera aqui então se no lunes, pera aqui eu não marquei uma, não? Deixa eu ver aqui, pera, vamos regressar aqui. Eu creio que aqui eu não marquei. Como eu he hecho 2, ou he hecho uma só? Não, esta que eu disse que é 1,8. Essa eu não marcava. Então, Faltó aqui, la más larga. a mais larga de no puesto. Mira, aqui seria assim. Maravilha. Vale. Isso seria lunes. 2 operações, perfeito. E aqui já he hecho uma todavia. Estou em meu plano. Então, está vendo que eu estou seguindo o plano todavia. Não é usado todavia a opção 2 da estratégia. Estou usando a estratégia de Benjamin. Só com isso já ganharia a semana. Já não se falta mais seguir. Vale. Terminou aqui, como eu disse. Então, se aqui no martes, he hecho essa operação aqui e mira o que passou aqui. Interessante, vamos pôr aqui em 1 hora. Em 1 hora, é que mira que hay aqui todavia. Tá vendo que formou mais liquidez aqui, formou mais liquidez aqui. E do que? O preço está no meio do nada, entre 2 days. Não tocou o preview kilo todavia. E aí está aqui. Qual a probabilidade de vir aqui? Muito grande. Então, o que passa? Eu vou buscar compra, porque não posso buscar venda, porque só vai dar a venda uma vez que tocar esta zona. Isso é muito importante, hein? Para que você bata. Em 30 minutos, eu visto que havia sítio que havia tomado essa liquidez, havia tocado, não havia tocado isso aqui, pero em cima do outro day, mira o rechaço que teve aqui. O que eu estou aprendendo também é cambiar de temporalidade. Para que eu só barro para 1, 2 minutos, ou 3, se 5 me dá algo, ou 15 há algo de balance. Ou está numa zona importante. Em 15 minutos, mira que já estava fora de hora, ha hecho esse rechaço, deixou um pouco de liquidez toda aqui, todavia não tocou nessa aqui, tá vendo aqui? Pero mira no outro dia a envolvente que deu em 15 minutos. Então, se vale, eu disse assim, vale, vou correr, então, se, como eu tenho 3 oportunidades, não?
Aqui me ha passado um pouco. Aqui eu he hecho duas operações. Aqui não que passa. Como tinha, como se diz assim, já estava em positivo minha semana, e eu me emocionado. Esse aqui que eu tenho que controlar eu. Porque por mais que estava assim, eu disse, já que está para me sair dos negativos, mesmo assim, bem, não? Pensava eu. Vale, a bajada para 5 minutos, já estava fora de hora, pero mira, eu visto essa liquidez enorme aqui e havia isso aqui para chegar aqui. E eu disse, vale, vou esperar em 5 minutos, não bajado para a temporada menor, querendo 5 minutos. Vamos ver o que passa aqui um pouco, não? E aí, eu disse, vou aqui, eu indo tomar água, vou mirar um pouquinho o móvel, porque esse dia eu estava um pouquinho mais suelto. Eu visto que aqui havia regressado de novo no True Day, e havia também havia o cerca. Eu dizia, vale, vou barrar, não sei se eu barrei para 1 minuto ou 2. Creio que foi 1 minuto. Isso, porque aqui havia dado com segundo grau, da vela aqui em cima dessa, eu entrei em 1 minuto, creio. Vamos ver aqui. Sim. O que passa? Em 1 minuto, ha dado em cima da True Day. Pero que passa? Aqui já não era a estratégia de Benjamin, que estava fora de hora nessa parte minha aqui, né? Que eu visto. Pero que passa? Quando entrou aqui, entrou em hora. Tá vendo? Abriu Nova York, deu esse imbalance, veio aqui, deu esse retrocesso, mira a impulsão, regressou em cima da True Day, que tem que aprender esse padrão. 2, 3. Esta daqui é muito importante para uma reversão do preço. Como que estava a favor. Cada vez que dá esse padrão, passei na compra, seria boníssimo. Então, o que passa? Disse, vale, vou esperar aqui que dê outra. E deu demasiada impulsão. E aí eu creio que eu regressei, foi 2 minutos. Sim, eu entrei em 2 minutos. Eu entrei aqui por 2 minutos, porque já havia em 1 minuto que não a dar entrada aqui. Eu disse, eu vou agora aumentar aqui para ver o que passa. Justo aqui, deu. Esta daqui, cerrou. E aí depois, esperar na próxima, vá que regressa aqui abaixo. E o que passa? Deu essa indecisão. Pela essa indecisão, mira, cerrou em cima desse imbalanço. Imbalanço já havia cerrado aqui. Aqui entrei eu. Para sair de onde? Sempre eu vou em 5 minutos, 15 para sair. Onde seria minha saída? Mínimo altos de Londres. Por que aqui Londres? Porque tinha toda vez a probabilidade de chegar aqui. Ou seja, que aqui eu já estava garantizado que poderia ganhar. Então, se vale, então eu vim aqui, esperei. Quando veio aqui nesse retrocesso aqui, minha cagada de medo um pouco, he posto aqui em break-even. Eu disse, pelo menos, como está fora de horas, eu não vou arriscar nada, e não era estratégia de Benjamin, nada assim, que a estratégia de Benjamin tinha que tomar este barco de aqui, ou ele esperaria barco de Ásia aqui para entrar. Então, isso aqui não poderia ter entrado com a estratégia de Benjamin. Eu entrei na segunda opção. Quando regressou aqui, eu disse, eu vou ir, aqui eu entro com 0,5. Eu disse, vai ser outra porta de 0,5. E aí, aqui foi a entrada, outra, a porta que eu entro, para sair todavia no mesmo sítio que era aqui. E quando deu aqui já é protegido, as duas. Aqui já está protegido, aqui eu subi. E deixei esta também protegida, as duas protegidas aqui. Saí de onde? Mínimo. Aqui seria, nessa parte pela mira, havia de Nova York aqui, de lunes. E havia esse ordem block. Havia uma tomada, podia tomar uma liquidez aqui. E eu disse, vale, que vai aguentar hasta aí. Então eu posto para sair ordem limite, para sair aqui só lá. E o preço veio. Aqui saiu, acionou. Então nesta aqui operação, eu ganhado 1,3 e 1,4. Que eu ganhado aqui, quase 1,48. Então, se nesse caso aqui, já havia este meu cupo de entradas. Já não pode ser mais nada. Nesse horário. Então, se vale, já tem meu cupo. Então, vou pôr aqui. Nesse caso. Então, aqui vou pôr. Aqui seria isso. Aqui seria outro 3.
E aqui a outra, 4, 4,5, eu ponho assim. Tá vendo que todavia sigo na estratégia? Por mais que eu hecho a operação não ha passado aqui. Já estava demasiado, na verdade. Já, pero estava muito. É isso que eu estou aprendendo agora, a controlar a emoção. Eu dado conta que quando passa aí, nós outros queda muito eufórico. Pensa que já sabemos todo e nada vai passar, entende? Então, se isso é um erro, é um exercício que eu estou fazendo que quando ganha, estamos um dia positivo, tu tem que pensar em coisa negativa. Esse dia foi bueno, pero e se fora mal? E por que esse dia foi bueno e eu já tenho que ser o melhor? Não, o mercado pode pôr a mim em sítio muito rápido. Então, se vale. Então, se ele vai nesse dia aqui, então, se já passou aqui e foi. E aqui poderia, incluso, não sei se deu uma entrada, mas já não. Quase que uma entrada. Mira, aqui, quando tocou a zona que eu estava esperando já há tempo, tio, aqui, hacía tempo que estava esperando aqui. Entende? Então, nesse caso aqui, eu disse, aqui vai dar uma caída, no caso de Ásia, tremenda. Tá vendo que como eu já tinha contexto? Ah, outra coisa, eu tenho que pôr aqui. Então, neste caso aqui, eu tenho, a primeira semana, eu tenho aqui, 2, com a estratégia da segunda opção. De bem caminho eu tenho 3, e a outra tenho 2. Vale? Vamos ponendo aqui. Isso é bom para ter nós outros um controle. Aqui simplesmente eu vou acompanhar. Eu vou acompanhar o mercado, vou acompanhar, vou ver o que passa aqui. Chegou na zona, mira, queda aí um pouco na zona, vale. Vou pôr aqui uma hora para ir mais rápido. Aqui. E aí, mira que interessante. Veio na zona que eu já estava esperando há tempo. Pero, já começou aqui, já o horário de Ásia. Eu disse, já havia ganhado, então não vai ser mais nada. E aí entrou aqui, e aqui a las 7. Tá vendo? Aqui foi outra continuação. Mira, o mercado em Ásia criou muita liquidez por abaixo e por arriba. Por que que o preço não bajou? A opção, eu estava pensando em venda, vale? Pero mira o tamanho de balanço de abertura de Ásia. Enorme. E que passa? Que deu uma indecisão enorme, criou liquidez, criou isso aqui, então assim, não é momento de venda todavia. Há probabilidade de provar em 15 minutos, esse balance que é aqui, para dar a venda. Vale, eu vou esperar em hora de Londres. Que passa? Em Londres tocou aqui. Aqui foi um momento interessante. Eu vou pôr em 2 minutos, em 1 minuto. Mira, em 2 minutos já poderia ver que deu um câmbio de estrutura. Não sei se já visto tu. Ia dado esse martelo. Aqui poderia ter entrado. Pero, donde eu visto que todavia havia liquidez aqui. Para sair aqui e sair no outro day, para mim, mira como sairia. Aqui a operação seria curto. Entraria aqui. Não era custo-benefício, não compensava muito. Mira, o stop seria já de 11 pip e ia para sair no outro day. Pouco. Mira, tá vendo aqui? Não estava num ciclo interessante. Então, se eu disse, por mais que está em horário, havia tomado liquidez, e criou isso daqui, e criou essa liquidez, é mais fácil esperar que regresse o preço aí. E o preço veio, eu depois esperar se regressa de novo nessa zona, nesse imbalance por aqui, entro, e o preço aqui veio, regressou. Mira, com essa daqui tocou este imbalance. Aqui, se desse uma vela roja envolvente, seria minha entrada. E aí o preço veio, seguiu subindo, não deu a vela roja envolvente, tá vendo que não deu todavia envolvente e seguiu subindo. Eu disse, pode ser que ele venha testear de novo aqui, ou esta aqui, vamos ver o que passa. E aqui, mira, aqui deu a envolvente. Tá vendo aqui? Em M2? Esta foi a entrada. Passa aí de onde? Em M5 ou M15. Que passa? Aqui, como eu visto que
tinha muita liquidez todavia. Quedou um pouquinho de liquidez aqui todavia e criou essas mechas disse, quem sabe não dar uma última testeada antes de subir, de bajar, no preview que low. Então eu disse, vou sair quando cruzasse as duas. Aqui, ou tivesse, tá vendo aqui nesse barro, cruzou aqui na VWAP, disse aqui será? Pero eu he visto que havia muita liquidez em Ásia e poderia ir, pero todavia o preço estava um pouco cabronzete, sabe? Nesse dia havia notícia da fonte, não? Então você não arriscar muito. Então, se nesse caso aqui, eu vou passar em outro day. Perfeito. Então, nesse caso aqui foi a operação e foi perfeita. Então, tá vendo aqui nesse caso, eu havia entrado por câmbio de estrutura um pouquinho aqui na abertura de Londres e deu reteste aqui nela. Então, aqui foi aquela entrada de Benjamin. Nessa entrada de Benjamin, então, se eu posto 1, 2. Então, eu venho aqui. Então, se eu pôr aqui a primeira operação, 2. Já estou meio crescidinho, hein? Eu dado conta que não sei se quando nós outros não mira muito e deixo ordem marcada, não sei se o emocional tu controla mais. Pero eu tinha ganas de mirar o móvel, hein? Não mirava, tio, é uma coisa incrível. Eu disse, vale, poderia ter saído aqui, nesse barro aqui, havia um imbalance, estava cerca do outro day, inclusive poderia ter barrado para limar aqui, pero já no 12 aqui, o pilhado para sair. Por que, todavia, eu não disse, não poderia esperar em 15 minutos que venisse aqui, abaixo. Poderia, não? Pero não me estava dando confiança essa piscina de liquidez aqui. E havia notícia, então se vale, vou esperar o que passa. Vê aqui o preço, vê aqui, mira, quedou fora de hora, tá vendo que quedou um pouco um rango? E eu visto que a linha esta, tá vendo, o VWAP seguia apontado hacia arriba. A probabilidade de venir, mira, criou uma liquidez aqui todavia. Era muito grande antes de chegar a Nova York para que pudesse entrar. Aqui, entrou, New York. Mira que interessante. Respeitou a linha aqui, em 2 minutos. Eu disse, eu vou tentar ser uma operação aqui. E que, por quê? Mira a liquidez que tinha aqui. Tinha muita liquidez aqui e tinha essa liquidez aqui de arriba. Eu disse, aqui, para não dar muito, vou entrar na VWAP. Por que eu entrei na VWAP? Com a vela envolvente. Tá vendo aqui? Não foi por câmbio de estrutura, foi por uma vela envolvente. Para sair de onde? Nesse imbalance. Mas cercano. Porque pode ser que não chegasse aqui. Vale? Então, se eu vou por garantizar, eu vou sair aqui. Então, neste caso, me daria em Nova York 1, 2. Tá vendo aqui? Foi 1, 2. Vengo aqui. Tá entendendo? Simples. Sí. Sim, eu creio que hay. Esto podemos asimilarlo en temporalidades menores también como... Claro, hombre. Entonces, pero que pasa que cuando no estoy pendiente del teléfono, de trabajo, entonces eu tenho que fazer coisas assim e não puedo esperar, porque estava numa zona muito perigosa. Mira essa aqui havia, em 15 minutos. Mira, estava numa zona muito perigosa. Como poderia ser na compra para chegar aqui? É muito difícil. Pode, a qualquer momento, eu preciso reacionar. Mira o prévio week low. A hora já está lejano. Mira a liquidez que criou aqui. Tá vendo aqui? Então, se eu disse, complicado. Então, se eu disse, vale. Pero aqui já entrei em horário. Estava dentro do horário. Vale? Então, se nesse caso, esta operação, eu não hecho com a estratégia de Benjamin de novo. Eu hecho por essa true day. E as outras informações que eu disse. Então, aqui eu pondria outra operação que não hecho com a de Benjamin. O que passa? Eu disse, vale, se entra aqui já seria com a estratégia de Benjamin. Estava em hora, pero vale. E aí, que passa? O preço veio, quedou um pouco, regressou. Regressou aqui, tomou toda essa liquidez aqui. Pero aqui não foi a estratégia de Benjamin. Estava em hora, porque se mirar aqui,
Espera, deixa eu aqui, vou pôr assim para que eu veja. Se mirar aqui, com a estratégia de Benjamin, se foi em uma hora, ¿vale? Como seria a estratégia de Benjamin? Ele só haria a venta se em uma hora a romper essa linha roja que eu tenho aqui. Tá vendo? Então, se não foi por a estratégia de Benjamin esta, pero como eu sabia que estava em zona, estava na outra estratégia, eu disse, vou fazer a venta. Pero a venta para sair de onde? De novo na True Day, porque eu estava um pouco indeciso, porque se em uma hora, mira, se em uma hora tinha toda essa liquidez aqui, como pode ser uma venta para chegar no preview kilo? É um pouco arriscado. E fora, já terminando o horário principal de Nova York, já estava fora de hora. Então, se aqui, eu venia aqui, vou fazer uma venta curta, para chegar de onde? No True Day, o baixo daqui, que tinha aqui de Londres. Então, se aqui, como foi a entrada? Um pouquinho fora de hora. Vale? O que passa é que essa estratégia de True Day, a hora é um protocolo extra. Já não é tão importante como a entrada de Benjamin, que tem que ser em hora. Simplesmente apoio na estratégia de Benjamin para que eu pueda volver de novo a entrar. Mas já não era para a estratégia, é uma parte da estratégia de Benjamin. Nesse caso aqui eu visto que a tomada de liquidez em hora todavia, tinha esse imbalance, regressou, teve esse rechaço com essa aqui, ó. E aqui entrei. Nesta daqui. Tá vendo aqui esse martilho? Que havia tomado um imbalance. Vou ampliar para que tu veja bem. Tá vendo o imbalance? Então, se eu entrei aqui, então se aqui eu disse, vale, a probabilidade de venir em 5 minutos, de tocar aqui na True Day, era muito grande. Pero, visto que eu não saí na True Day exata, eu saí um pouco antes. Por que saí um pouco antes? Se vem 5 minutos, mira, tinha essa liquidez aqui. E você sabe que às vezes o preço reaciona e sube, né? Eu disse, aqui, quando deu essa caída enorme aqui, Consideração um order claro, eu blocks. disse, poderia ser eu disse, aqui salgo. Por mais que ele poderia cair um pelinho mais, eu disse assim, não, que já não, que não hago. Então, essa operação aqui foi muito boa e foi incrível. A entrada foi sencilla e me ha dado 1,4 e pouquinho. Então, se não foi com a estratégia de Benjamin, de novo. Então, eu venho aqui, pongo assim, não foi com a estratégia de Benjamin. Tá vendo que está dando mais do que a estratégia de Benjamin já? E aqui, mi ratio está sendo mais altos com a estratégia, com a segunda opção. Então, este é um banco de dados que há que ter nós outros, para quê? Para que quando, saber o que está funcionando mais, quando a estratégia de Benjamin não dá no opera, mira quantas operações eu podia ter perdido. 4. Entende? Então, aqui foi importantíssimo. Vale. Então, aqui, nesse caso aqui, já havia ganhado essa, 1, 2, 1, 4 que está aqui. Vale. Então, vou pôr aqui em uma hora. Então, isso seria já miércoles. Então, vamos esperar. Mira que interessante que o preço seguiu caindo depois que tocou nessa aqui. Poderia seguir? Sim. Mira, essa entrada pudesse dar, pero o que passa? Se eu entro, vendo? Regressou de novo na True Day. Se eu não tivesse pilhado essa, poderia ter pilhado esta aqui de novo, que chegou num imbalance. Tá vendo aqui? Pero, e estava, mira que quando cruza lá, True Day, com VWAP, mira lá a força. Não dá entrada. Se eu tenho que entrar, a mercado, não é como tu esperar. Se tu espera, mira como cai. E aí, aqui já empezou a Ásia. Então, aqui empezou a Ásia. Então, vou pôr aqui 1 minuto. E aqui veio. Vale, aqui empezou a Ásia. Vale. Aqui veio. Todavia Ásia. Aqui. Muito bem. Visto que a hora já está chegando cerca do prévio Wicklow. Tá vendo que está uma cerca? Mira na entrada. Visto que eu estou falando sempre dessa zona aqui, que aqui foi a zona importante para ser a compra.
Se eu tenho um controle emocional, aguento daqui até aqui, com ordem de swing, puf, daria um bogoião. O que passa? Eu visto que a hecho é a caída e a hecho o retrocesso em Ásia. Quando a hecho se retrocesso em Ásia, vou para 5 minutos. Aqui já abriu Frankfurt. Aqui abriu Frankfurt. E caiu de tirão. Caiu de tirão aqui. E aqui abriu Frankfurt, às 2:00. Então se vai, vou pôr para 15 minutos. Já estava chegando muito cerca do preview clock. E essa zona aqui, essa linha verde que eu disse que era aqui, seria o imbalance que tinha ali, e era o mínimo que tinha do diário. Então, se aqui, tem que tomar cuidado essa linha verde que está aqui também. A compra poderia sair aqui ou aqui. Vale. Todavia não abriu Londres. Como não abriu Londres, pero mira se tivesse entrado com a estratégia do Truday. Aqui, justo nessa, tá vendo aqui em balance? Ásia, testeu aqui. Mira, aqui foi a entrada. Com o objetivo sair mínimo Ásia. Aqui, entende? Mira, essa operação é que esse dia aqui tá um pouco pilhado. Sabe? Porque tem dia que eu estava cansado, não pude despertar tão pronto, viu? Pero daqui, mira, agora só por poner aqui. A entrada seria aqui, o stop seria aqui em cima. E daria já 1-3. 1-3, que daria aqui. Linda caída, sí. Entende? Daria, pero vale, tampouco não podemos pilhar todas, sabe? Pero, visto que todavia sigue funcionando isso, e aqui a estratégia de Benjamin nada todavia, porque estava fora de hora. Vale, muito bem. Eu disse, a hora já está peligroso, agora está muito cerca do prévio weekly. Agora já não pode ser uma venda. E se entra aí já não pode ser nada, só pode ser compra passando o prévio weekly ou passando isso aqui. A hora da venda aqui para mim já não é vantagem. Tá vendo aqui? A venda, porque aquilo pode vir reacionar, pode vir aqui reacionar, então se aqui, nada. Se passa aqui, seria a estratégia de Benjamin. Ou aqui, ou aqui. Vale, entrou Londres. Londres entrou muito cerquita. Então, pero que passa? Se com a estratégia de Benjamin, eu não poderia entrar. Pero, mira como está lejos do True Day e mira como está lejos do VWAP. Havia uma probabilidade, pero seria já aqui, já de muito perigoso, porque estava muito cerquita daqui. Então não compensava. Tá vendo que às vezes não é porque está lejos que podemos entrar. E aqui havia uma zona de venda. Mira, eu poderia aqui esperar para cair, pero quem me garantiza que primeiro ele não vem aqui, liquida, e depois vem pilhar aqui e para seguir a tendência baixista. Entende? Então não poderia ser, era uma zona um pouco perigosa. E aí o preço veio, quedou fora de hora, mira, quedou aqui um rango, não ha hecho nada, não chegou nem aqui nem aqui. Ha visto porque às vezes hay que ter um pouco de bom senso. Não é porque está assim que vou entrar em todas. O que passa? Terminou a hora, nada, quedou bailando o preço aqui. Eu disse, opa, em Nova York algo passará. Porque se mira, quedou no rango. Entre nem aqui, no meio de nada, algum sítio ele vai ter que limpar primeiro. Se ele vem aqui, nessa zona aqui, tá vendo que estava na zona aqui de 50% de Ásia, e estava assim, esse bloco aqui que teve esse impulso que rompeu aqui para baixo. Se vem aqui, aí uma probabilidade de venda. E aí o preço veio, chegou justo em Nova York, e mira quando balançava aqui. Chegou aqui, nessa linha verde que eu he dicho. Nessa linha verde, bajado para 2 minutos, já estava em hora. Ha visto que he hecho aqui, não foi câmbio de estrutura. Vou pôr 1 minuto, não foi câmbio de estrutura. Que foi aqui? Vela, essa vela aqui de Benjamin. Impulso, imbalance. E entrada nesta envolvente. Neste caso aqui, se vou para 1 hora, neste caso é com a estratégia de Benjamin. Por quê? Mira essa mecha. Tá vendo que ela correu altos de 1 hora
e o imbalance de uma hora, essa é a estratégia de livro que se diz de Benjamin, que corre em uma hora, um gráfico maiores limpa ao máximo e corre em balance. Aqui a entrada de venda é perfeita. Para sair de onde? Para sair em prévio weekly, não? Sim ou não? E incluso a liquidez de Londres estava a favor. Había una trend line antes del previo. Claro, mas isso todavia. É que, nesse caso já coincidiu todo. Havia, aqui estava no True Day, muito cerca, havia corrida de liquidez. Havia aqui o VWAP, havia liquidez aqui abaixo. Ou seja, que essa entrada foi incrível, tio. Essa entrada foi, vamos ver aqui, o preço quedou aqui, liado um pouco ali, estava pilhando antes de barrar de novo, ele foi criando mais liquidez aqui, pilhou essa liquidez aqui. Tá vendo que essa entrada aqui, por mais que eu visse que regressou aqui, não me daria medo. Porque se me estopa aqui, eu entraria de novo em venda. Por quê? Eu sei que a direção minha era perfeita, pero pode ser que ele antes de barrar de novo, ele venha pilhar, testear a zona S. Yo he también notado cuando hace doble techo, doble suelo y está el True Day. Ahí hace como más confirmaciones, ¿no? Claro, então se aqui me gustado, e por mais que tivesse estopar, eu entraria. Nesta daqui, mira, prévio week low. Pero, a visto que eu não saí no prévio week low, aqui nesta aqui, eu hecho aqui 0,5, tá vendo aqui? Eu entrei aqui, ó, com 0,5, vale? E ganhei 1,2. Pero depois, quando regressou de novo no VWAP, tá vendo aqui que o VWAP tocou aqui com essa métrica, essa aqui, entrei de novo outra com 0,5. Então, na verdade, é como se fosse 1%. É como se fosse uma operação de 1%. Eu calculei assim, como se fosse 1%. O que passa? Para sair de onde? Vengo aqui uma hora. O que havia uma hora? O que havia aqui uma hora? E mirar aqui. Em 4 horas primeiro. 4 horas, perdão. Mira. Havia liquidez aqui. Tá vendo essa liquidez aqui, essa liquidez aqui? E justo coincidiu com o balanço, essa liquidez aqui. Havia que era uma zona antigamente que era de compra, que virou tudo isso indução. Então, para que eu vou sair no prévio week low, se eu vi que havia uma possibilidade muito grande de tocar, limpar essa daqui. Então, se eu vi, vale, eu vou sair aí, mais ou menos cerca. E aí, nessa daqui, me ha dado 1,3. 1,3, porque nesse caso, 1,3 seria, aqui seria como se fosse 1%, porque essa daqui eu não conto, como se fosse uma operação de 1,3. Porque 0,5 com 0,5, então isso aqui é 1,3, seria o valor máximo. Dá um pouquinho mais, eu vou pôr 3. Então aqui, eu pongo aqui no jueves. É que, tio, minha assertividade começou a melhorar muito, hein? Depois disso que estou fazendo isso. O que passa? Aqui já está numa zona um pouco peligrosa. Passei venda. Entende? Que a hora tem que pensar em compra. Pero como eu haria a compra? Aqui, como já havia ganado o dia, eu disse, vale, tampouco não vou ser ambicioso. Já estava, podia sair fora do horário, pero o preço seguiu caindo. Pero como vamos saber que o preço vai seguir caindo ou não? Não dá para saber. E eu disse assim, vale, vou esperar então se ver o que passa o preço. Pero eu vi que há possibilidade de o preço venir pela essa liquidez aqui era muito grande, ou venir um reteste aqui. Tá vendo que eu marquei um Fibonacci? De aqui até aqui. A probabilidade do preço venir aqui para seguir caindo, porque já havia roto o gráfico, esse era muito grande. Então você podia encontrar uma operação de compra para sair no Fibonacci ou aqui na zona de VWAP ou no True Day. O que é importante é que vamos ver a força que dava. Então, se aqui eu esperei, aqui já não, aqui é nessa operação aqui, vale? Foi com a estratégia de Benjamin. Então, eu venho aqui, pongo aqui, estratégia de Benjamin.
que passa? E aí eu sabia que poderia dar uma compra, se fora com a estratégia de Benjamin, estava fora de hora. Já não poderia ser aquela compra, mas era uma zona de compra, para chegar, para sair aqui. Então, fora de hora, então se vale, aqui já não hago nada, não hago nada, não hago nada, então não he hecho nada. Aqui nada, 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 não deu nada aqui. Que passa? Pelo aqui já entrou viernes. Viernes foi incrível, tio. Viernes foi o dia, vamos, la hostia. Foi o melhor dia que eu tive gastado aí no trade, hein? Que passou? Eu não disse que a tia aqui já chegou nessa zona de preview low, poderia ser compra, era zona de compra, já não buscaria venda. Mira, preview low, havia tomado em balance aqui de uma hora, tá vendo aqui, balance, veio aqui, testeou esta zona e aposto aqui. Inclusive poderia até barrar um pelín mais aqui, pero e como que a Ásia não tocou aqui, já não vai tocar mais. Podia provar, no caso, a abertura de Londres. A abertura de Londres podia testar aqui, pero não testeou. A vindo direto, tá vendo? Podia testar daqui. Quando eu visto que chegou aqui, na True Day, mira aqui, essa entrada foi, bom, memoriza bem. Essa entrada porque foi a compra, porque primeiro a estratégia de Benjamin já me daria câmbio de estrutura, em balance e a entrada. Perfeito. Pero com a estratégia de Benjamin, faltava todavia meia horita para começar Londres. Estava no horário Frankfurt. Pero para que eu vou esperar Londres, sabendo que já tomou liquidez aqui de Ásia e a VWAP estava apontando para arriba e mira envolvente que me deu aqui. E mira onde estava o Trudei. E mira onde estava o VWAP. Então, se com essa confirmação, mas o câmbio de estrutura que já havia dado aqui em Ásia, que hago eu? Eu entrado aqui e fui trabalhar. Eu posto na ordem aqui. E aí que passa? Quando eu comecei a trabalhar, estava todavia no coche, no semáforo, eu visto que o preço veio aqui, havia passado já Ásia. Então, se que passa? Eu disse, vale, vou proteger aqui, porque tá vendo o primeiro swing? Aqui. Me protejo aqui. E se é que Deus queira, de onde sairia eu? Que passa? Aqui, que passa que aqui eu não dado conta. Fui trabalhar e já não que dependente. E eu olvidei dessa operação. Por que eu olvidei? Eu disse, mira quanta imbalança hay aqui. Eu disse, hombre, vai tardar, não? Vai tardar muito para chegar aqui. Já mirarei. Me olvidei dessa operação. Até a hora que eu mandei mensagem para ti. Pero, sabe por que me olvidei? Porque eu estava, como eu estava já em break-even, ganhando aqui 1%, quer dizer, 1, que havia aqui, então você já não estava preocupado. Eu disse, já havia ganhado a tua semana, para que eu vou preocupar em fazer isso aqui? Então, se por a estratégia de Benjamin, esta não daria. Não daria porque o câmbio de estrutura foi fora de hora, foi em Ásia. Não poderia eles entrar, porque Benjamin esperaria que regressara por aqui assim, nesse imbalance, ou desse outro reteste aqui, para entrar. Então, se não poderia entrar. Ou esperaria que entrasse a Venícia aqui, desse um retrocesso para entrar de novo. Entende aqui? E na hora. Tá vendo aqui, ó, mira. Não deu. O câmbio de estrutura, essas coisas, tudo fora de hora, horário de Ásia. Então, se aqui, Benjamin não entraria. Nada entrou. Então, se eu disse, vale, eu vou deixar a operação. E do nada, a operação, tio, começou a abrir Ásia, que é Londres, começou assim, nessa parte, essa aqui, eu disse, bom, essa parte aqui seria fatal, que não vai dar em nada. E do nada, o preço veio, bum. Aviso que em nenhum momento me apilhado me break-even, que estava aqui abaixo. Nenhum momento em Londres, que dou um ranguinho. E de onde saía eu? Eu aqui saí, passei automaticamente, eu estava aqui em M15. Mira o imbalance que havia aqui, esse alto. Esse imbalance em M30 eu creio que veio melhor, eu creio que foi por M30.
por M30, eu visto que, mira, aqui se via melhor em balance. Eu disse, vale, eu vou sair aqui nesse balance. Pero o que passa que o preço deu um mechaço e me cerrou. Você sabe quando o preço sobe com força, não cerra onde queres tu? Ele dá um pinchaço e aí cerrou. Pero não cerrou aqui, exato. Cerrou com a meu favor, um pouquinho na metita, tá vendo aqui? Pero minha saída era aqui e deu um pouquinho mais. Quando eu visto isso aqui, eu disse, madre mia, que maravilha. Mira, entrada no True Day. Aí se mirar aqui, tá vendo que tá cruzando elas duas? True Day? Los dos lados, sí. Ostra, então neste caso aqui, três. Ahí también, como hizo un cambio de estructura en M15, ese retroceso pequeño que hizo a la Watt fue un retest. Claro. E mira aqui no M15, tu tem que prestar atenção nessas coisas. O que é aqui? Em balance? Sí. O que é aqui? Mira, ampliar um pelín mais para que tu veja. Mira na mecha. Apilhado em balance, apilhado isso aqui e ha dado correu liquidez de aqui uma indução. Correu essa indução antes de subir. Então isso aqui para mim já foi uma señal em M15, vamos, incrível para entrar, pero é que aqui foi incrível. Então neste caso aqui, eu só hecho essa operação, nada mais. Opa, vou pôr aqui. Aqui. Ó, um 13 com gosto. Não diz que 13 dá mala sorte, pero nesse caso aqui foi incrível. Então, se com a segunda estratégia, eu logrado isto. Quantas negativas tenho eu? Zero. Então, quantas entradas que tu viu de Benjamin? 1, 2, 3, 4. Não? Com a estratégia Benjamin, 4. Pero 4 de 2, de 3, sabe? De 2. Não foi essas aqui importante. Com a segunda, essa aqui, a segunda opção, eu tive 1, 2, 3, 4, 5. 5. Ou seja, que nesse caso aqui, quando não dá na estratégia de Benjamin, eu puedo, essa seria a segunda opção. Agora, se somar isso aqui, madre mia, vamos ver quanto vai dar. 10, aqui, sei, mais 18, 20, 26, 29, 32, 32%. Você sabe que é isso uma semana? Este sí que es un verdadero gurú. Então, se isso são coisas, pero visto que em nenhum momento me he saído de não sobreoperado, tá vendo aqui, ó, em break-even, punha 1, 2, vale, 1, 2, saíria direto, eu, nesse caso aqui, já estava protegido no 2, então se o 8 foi lucro. Aqui também no 4,5, 1, 2 já estava em positivo, daí foi para 1, 3, depois foi para 1, 4, até onde que me sacaram aqui, ou não, ponto mais importante. 1, 2, 1, 2, 1, 4, 1, 3 y 1, 13. Pregunta, ¿en la Libra copiaste las entradas? No. ¿Ah? No. ¿En Libra copiaste alguna entrada? Pues No. fueron más del 32%, entonces. Não pude. Não. Sabe por quê? Porque eu não poderia. Que passa? Quando eu estou no PC, aqui, eu posso fazer as entradas. Pero quando estou no telefone, eu não posso. Por exemplo, já aqui do PC, eu posso abrir minha operação num broker que eu tenho em el móvel. Eu tenho dois brokers em um móvel. Tenho o DC Market, tenho aí da Pepperstone e outra aí que eu tenho da Forex Found. Tenho 3. O que passa? Aqui, se eu encendo aqui, aciona do telefone. Pero do telefone não encende aqui. Ou seja, eu tenho que estar direto aqui. Pero quando passou isso aqui, é que essa entrada foi de película. De película, que foi. Pero que tá vendo que foi um contexto general. Não foi simplesmente entrada por entrada.
entende? Então, que passa? Então, a vezes que nós outros tem que ter um pouco de controle, pero se tu hacer este plan todos os dias, eu vou começar a marcar o quanto de porcentagem pode ter por semanas ou cada 10 operações. Então, o que passa aqui? Eu tive 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 de 10, 100% de las operações. Increíble, não? Pero o que passa? Que pode semanas que não seja tão maravilhoso. Pode semana que a próxima semana a hora me salgo assim. Salgo assim e salgo positivo aqui. Não passa nada. Na outra semana, vai, acerta aqui, equivoco aqui, acerto aqui. Eu tenho que fazer 100 operações. Quando eu tiver 100 operações, eu vou ver aqui, acerto aqui, imagina, não? E aqui. Então, imagina, cada semana hago 10 operações. 10, 20, 30, 40. Então, o que passa aqui? Por semanas, começaria, não sei, tem 4 semanas, então o máximo poderia ser, são 40. Necessito 2 meses para dar 80, 2 meses e meio para chegar no 100. O que passa quando chegar no 100? 100 operações. Dessas 100 operações, vou fazer uma média, o quanto de porcentagem me está saindo em positivo ou em negativo. Porque eu não posso comparar por essa semana, sobretudo porque está primeiro fora do horário, fora do horário, fora da minha oficina. Não estava, a emoção do telefone foi distinto, porque como que o trabalho não me deixava mirar o telefone, deixei correr as operações. Então, o que passa? As emoções não me ha afetado, tanto para bem como para mal. Em câmbio, se estou aqui, sinceramente, se estou aqui em frente a operação, eu não aguentaria isso. Não aguentaria. Quando a pessoa aqui arranhar, eu saía fora já. E sobretudo que estava fora, já saindo fora de horário de Londres. E a pessoa arranhar disse, agora vai regressar aqui e vai me sacar fora. Porque todavia, a emoção, todavia não tenho controle. Tá? Ali do total. Então, o que passa? Isto foi porque eu estou dando conta que quando menos mira na pantalla, tu entra, põe tu stop e deixa que passe. Hombre, por supuesto, se protegendo o brequível, como eu disse aqui, melhor, não? Eu protegido aqui. Está 20 minutos mirando, no, claro, no pegado. Então, o que passa? Como eu não estava mirando, a emoção não me afetado. Então, como eu também estava tranquilo, porque não havia levado stop. Não havia levado stop. E estava protegido de brequível, o que tinha que perder eu? E se me sale negativo essa? O que é perder eu? Nada. Porque aqui eu ia ganhar. Então, esse é uma estratégia interessante. E isso é bom para que tu vá ganhando confiança. Então, se eu aconselho a ti, esse backtesting, a hora que passa, estou gravando aqui, vou enviar para ti, para que tu veja essa parte e tu tenha mais ou menos sabe, uma base para que tu possa seguir. Porque o que passa? Há que seguir em el processo. Olvida a las ganadoras e perdedoras. Porque tu tem que seguir um processo para ter um jornal com tu probabilística de acerto ou não. Não sabe o quanto hasta que não haga 100 operações. Vale? Então, isso é muito importante. E claro, pero há que seguir, hein? Não pode sair. Hombre, se tua estratégia é para ser 4 por dia, tu hace 4 por dia. Se passa 2 por dia, 2 por dia.
No caso meu aqui, eu posto que se eu hago 2 negativa, já não posso seguir. À vista que eu não teria nenhuma 2 negativa seguida. Se eu tenho no lunes 2 seguida negativa, eu já não posso ser a terceira. E eu he hecho lá 3 porque me saída em positivo. Então, se há que... Exacto. Da mesma forma que tu tens que saber onde entrar, o porquê entrar. Tá vendo que eu expliquei aqui o porquê entrado? Não é simplesmente, é ver o app e today. Hombre, isso é uma confirmação extra a mim. Porque aquela estratégia a mim não dava. E eu disse, aqui, algo tem que pilhar. E quando eu visto aqui, que deu essa aqui, eu disse, madre-me, que espero eu? E quando é envolvente dessa, que espero eu? E que passa que se mirar aqui com atenção em uma hora, mira que eu marquei aqui uma Fibonacci. Tá vendo aqui que eu marquei um Fibonacci? Esse Fibonacci foi do máximo, mínimo. Pensa que o eixo, mas é outro protocolo extra. Não me importa. Nesse caso Fibonacci, não me importa. O que passou quando a eixo aqui? Eu sabia que poderia ter um retrocesso. Tá vendo aqui no 05, 06? Aqui seria um sítio importante para poder sair. Pero, mira o imbalance que havia aqui em 0,75, aqui em cima em uma hora. O preço avenido aqui foi incrível. Então, tudo isso me foi a favor. Mira o Truday como estava aqui, o VWAP linha reta para arriba. E o preço abriu o dia para baixo e foi para arriba. Então, se foi esse o CMD que tem aqui, né, o padrão CMD. Pero a hora que veio aqui para Lune ou para Marte. Mira, tá vendo que chegou na zona FIBO? A hora buscar venta. Se eu tiver que operar Lune eu vou trabalhar também. Não vou estar aí, mas vou estar pendente para venta. Como seria minha venta? Vai abrir Ásia, já está em zona. Você sabe que barro de 0,5, já aqui essa parte aqui para buscar venta. Já pilhou aqui, em uma hora essa parte. Então, se a probabilidade de tocar essa linha aqui, pilhar essa liquidez aqui que teve de viernes aqui, testei essa linha e aqui para buscar a compra é muito grande. Pode ser que a hora quando abrir Ásia venha direto aqui. E aí eu já tenho que buscar compra. Aí já é o reverso. Se toma essa liquidez em Ásia, ou vem por aqui assim, e aí abre Londres, pilha aqui essa liquidez de Ásia, liquida Ásia passada de viernes, e nessa linha verde seria a minha entrada, e aí tem que buscar compra. Ou busco compra, na verdade a compra me custa mais. Por quê? Porque o que passa? A Ásia vai abrir um momento, vai estar por aqui assim. Para mim acionar a venda daqui até aqui não compensaria a minha. Então eu buscaria mais compra. Aqui a compra para mim seria mais, a não ser que, onde está aqui, barra, cria uma indução, venga de novo nessa área, limpe um pouco esse rejection block, que podem, aqui assim, e aí sim buscaria venda perfeita para seguir aqui, e aqui olha ela compra. Ou seja, ou ele vem aqui antes, a redução, para depois correr essa indução e correr aqui, para depois limpar toda essa indução e aqui e subir direto no martes, pode também. O que te parece? ¿Qué tú crees que va a pasar? Lo que pasa es que como está en un 50% del fractal de una hora, ahí no sabemos qué decisión pueden tomar los compradores. Pero si tuvieran una zona más cara, sí, esperamos una venta más larga, pero está en el medio, 50% ya es un retroceso. Por isso que a venta, eu vejo muito, está muito cerca do essa parte que teve aqui. Então, se eu creio que há uma possibilidade dele retestear de novo essa aqui, aí subir aqui de novo, aqui no Rejection Block, antes de cair. Para nós outros seria melhor que ele subisse aqui. Pero para compra tampouco é boa, porque está no meio do nada. Nem compra nem venda aqui não pode ser. Então você tem que esperar ele subir aqui para dar venda. Ou ele baixar para dar na compra. Ou seja, aqui, aí duas opções. Ou compra aqui, ou venda aqui em cima. Nessa zona aqui. Está vendo que esse aqui é um Warden Block que eu não marcado eu? Ahora puede venir a crear, también puede venir a crear un mínimo cerca del reaction block para usar como inducción. Mira. Abajo. Mira, vou deixar marcado essa aqui.
que passa? Essa rejeição bloco aqui é muito importante, essa parte aqui. Então, aqui tem uma indução já. Essa indução do rejeitão bloco, passa que não respeite, vem aqui em cima e pilha e para baixar. Ou ele pode deixar isso aqui para quando limpiar aqui abaixo, né? Para limpiar aqui abaixo, aí sim. Então, se eu ver isso é mais importante em 1 hora, porque em 4 horas, mira o imbalance que é essa parte aqui, pero mira aqui, está muito cerquita, ou seja, que ele está no meio do nada. Ele pode ou venir limpar aqui a venda, ou aqui seria a compra. A compra seria assim. Essa aqui eu vou quitar daqui. Vou passar para cá. Aqui seria na zona de compra para mim. Aqui seria assim. Alguma dúvida? No, todo claro. Aqui seria a venda. Hola. Então, se aqui, então por isso que o PDH aqui, PDL, que passa aqui, então seria, marcaria, cambiaria essa linha aqui, vou correr aqui seria, vale, então seria, aqui vou marcar por quê? Aqui foi de miércoles, esse preview que high é importantíssimo, tá junto com o preview de high, esse aqui é muito, muito importante. Essa aqui, eu vou deixar assim porque está estacionado todavia. E aqui o preview week low, seria, está em uma zona importantíssima também. O preview week low. Aqui, opa, aqui, clonar, aqui, opa, aqui, clonar, aqui, preview week low. Está coincidindo também com uma zona importante. Então, se para ele pilhar esse preview week low, aqui está coincidindo numa zona muito, muito importante. Mira, ele vem, corre o preview week low, testeia um pouquinho desse imbalance. Está vendo que aqui, ó, na metita aqui, ele testeia aqui. Então, ele pode baixar e aí sim vai dar uma subida. Mira a liquidez que tem em diário, tio. O euro vai subir, aí dessa vez vai passar de 1,15. Vai passar de 1,15 fácil, que aqui é uma probabilidade. Porque no caso também não estamos mirando o DXY. O DXY, se mirar em diário, está no retrocesso, está dando a favor nosso. Mira, pode vir aqui nesse imbalance, de 1 hora. Incluso testear um pouco nessa zona de venda e seguir abaixo. Mira, aqui, zona de compra. Aqui seria, aqui a reação, ou seja, que o DXY vai seguir caindo, pero antes de cair ele pode vir testear aqui. Perfeito, até gostou? Oh, super. Pues sim, pues essa foi Mañana mismo yo